na mão. Amém? Abra comigo no livro de Jeremias, capítulo 29, verso de número 12 e 13. Enquanto os irmãos procuram vossas Bíblias, quero externar a minha gratidão ao Senhor Todo-Poderoso, pois se estamos aqui hoje, foi pela permissão do Senhor. E eu agradeço a Ele a cada dia por nos dar o fôlego de vida. Até aqui o Senhor nos ajudou, amém? Glórias ao nome bendito de Jesus. A programação seria um pouco diferente, amém? Devido que nosso pastor presidente iria vir ministrar a palavra, mas por motivo de força maior, ele não pôde, ele pediu desculpa à igreja, amém? E eu iria ministrar no dia de amanhã. Por alguma alteração, eu ministro hoje e o pastor Andres ministra amanhã a palavra do Senhor, amém? Quero ser breve, devido que nós temos a ceia do Senhor, amém? Diz assim a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, verso de número 12. Então me invocarei, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me acharão, quando buscardes de todo o vosso coração. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. E eu glorifico a Deus, irmãos, porque Deus, Ele ouve as nossas orações. Certamente que eu poderia trazer uma palavra relacionada à noite do dia de hoje, da ceia do Senhor, mas Deus me colocou esta palavra a um pedido nesta semana, a qual tivemos numa quinta-feira, no culto de oração. Uma certa irmã me ligou e falou: olha, pastor, estou levando 2 visitantes, sei que é um culto de oração, aonde estaremos orando ao Senhor ajoelhado, mas se o Senhor puder trazer uma breve mensagem, ensinando o que é oração, para que ela entenda, e eles venham a estar também orando ao Senhor. E eu falei: amém, irmão. E eu ia testemunhar quando eu passei, mas eu falei: vou esperar a oportunidade na hora de ministrar a palavra de Deus. E nós viemos aqui, alguns irmãos, e eu glorifico a Deus, que num culto de oração, a palavra alcançou o coração deste casal, e os 2 se renderam aos pés do Senhor, e aceitaram a Ele como único e suficiente Salvador. E Deus tem feito a obra, irmãos. E eu glorifico a Deus porque Ele ouve as nossas orações. Quantos de nós não tem pedido almas para o Senhor? E o Senhor tem nos concedido. E eu glorifico a Deus, irmãos, porque esta palavra começou a frutificar no meu coração, quando eu ensinava um pouco o que era uma oração. E Deus começou a falar ao meu coração: se vocês entendessem a profundidade da oração, teriam mais pessoas buscando a minha face constantemente. E eu falei: por que, Senhor? Questionando, conversando com o nosso Senhor. E Ele falou assim: oração não é um simples diálogo só, é uma intimidade comigo. Você conhece a mim através da palavra, o que eu penso, o que eu quero, o que eu faço. Mas se você quer ter intimidade comigo, é através da oração. E eu comecei a entender quando Deus falou assim: então vamos dar um exemplo. E Ele me levou no livro, se os irmãos quiserem abrir, no Evangelho
de João, no capítulo de número 15, no verso, a partir do verso 15 também, capítulo 15, verso 15, irmãos, deixe a sua Bíblia, não feche ela, irmãos, porque hoje nós vamos folhear a palavra de Deus. Diz assim: já vós não chamareis de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo o que ouvi de meu Pai e vos tenho feito conhecer, não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e nomeei para que vades e dei fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes em meu nome, o Pai vos conceda. Então, irmãos, eu comecei, quando Deus falou, Ele falou assim: eu não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo. E eu comecei a analisar. Quando nós estamos começando uma amizade com o nosso trabalho, com uma pessoa, ou até mesmo com um irmão, que é a primeira vez que nós temos contato, nós começamos a conversar. No começo é aquela conversa um pouco ainda meio distante. Nós perguntamos o nome, perguntamos onde mora, e começamos ali. E quando vai passando os dias, nós vamos conhecendo melhor. E vamos começando a ficar mais íntimo dessas pessoas, a fim de que um dia a gente possa abrir o nosso coração, mostrar as nossas necessidades, quem somos. E essa pessoa começa a conhecer-nos profundamente. E eu vejo que Deus compara-nos como um amigo também, para que nós possamos ter intimidade com Ele, conhecermos e Ele também nos conhecer, porque só o Senhor conhece, e nós sabemos que Ele sonda os nossos corações, mas Ele também quer conversar, quer dialogar conosco, quer ouvir as nossas necessidades, porque a Bíblia fala que nós temos que se aproximar com confiança ao Senhor, levar as nossas petições a Ele, mostrar as nossas necessidades a Ele, porque é Ele quem cuida de nós. E é interessante, irmãos, que quanto mais a gente começa a buscar, quanto mais nós começamos a orar, a nossa oração começa a mudar. Agora, no começo nós estamos falando com Ele, mas passando o tempo nós começamos a ouvir a voz dEle falar conosco, no nosso íntimo. Quando nós colocamos as nossas causas na mão do Senhor, Ele começa: filho, aquietai, filho, eu estou contigo, e começa a falar aos nossos corações. E eu estava ministrando isso, que Deus, meus queridos, conhece muito bem a nossa vida, o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece tudo, irmãos, mas Ele quer conversar conosco, Ele quer ter intimidade conosco. E eu aprendo, irmãos, que quem se aproxima de Deus, Ele também se aproxima daqueles que chegam até Ele. Tiago, capítulo de número 4, verso de número 8, fala: chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Então nós vemos, irmãos, que se nós começarmos a orar, começarmos a buscar, nós começamos a ter uma intimidade. E quando nós criamos uma intimidade com o Senhor, irmãos, a Bíblia nos relata, irmãos, que o que nós pedimos no nome do Senhor, Ele nos concede. No mesmo livro de João, capítulo 14, fala-nos, irmãos, ali, a partir do verso de número 1 até o verso de número 13, se os irmãos lerem, os irmãos vão entender, irmãos, que se nós começarmos a ter essa intimidade, o que nós pedirmos, o Senhor nos faz. Irmãos, o que a igreja precisa nos dias de hoje é intimidade com Ele. Nós oramos, irmãos,
para que o congresso fosse uma bênção. E o Senhor ouviu, e quem esteve aqui, irmãos, está desfrutando da glória de Deus até hoje. Eu falo isso, irmãos, porque eu passei uma semana abençoada, uma semana maravilhosa, onde a palavra de Deus ali, porque o Senhor falou, mas foi porque nós nos colocamos de joelhos, clamamos a Ele, oramos a Ele, pedimos a Ele, e Ele nos ouviu. Ele nos ouviu e nos concedeu. Aleluias. E eu quero falar, nesta oportunidade, de 7 segredos da oração. Nós conhecemos, sabemos, Jesus deu um modelo de oração, como devemos orar. Nós sabemos que a oração é um diálogo com Deus, mas eu quero falar de 7 segredos da oração. Amém? Os irmãos estão com as suas Bíblias em suas mãos? Amém? Então, abra no livro de João. Amém? No capítulo de número 15, irmãos. Nós acabamos de ler. Aleluias. E no verso de número 7. Aleluias. Que diz assim: se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. O primeiro segredo da oração, sabe qual é, irmãos? Manter-se ligado a Cristo. Estar em Cristo. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Se queremos que a nossa oração seja ouvida pelo Senhor, temos que estar nele. E como nós estamos nele? A Bíblia nos fala aqui: se as minhas palavras estiverdes em vós. A palavra de Deus está dentro do nosso coração. Nós temos meditado nesta palavra de dia e de noite, como a Bíblia nos exorta. Será que nós temos mesmo? Será que nós conhecemos este Deus maravilhoso? Porque para conhecer a Deus é através da palavra. Eu faço uma pergunta à igreja. A palavra está dentro do seu coração? A palavra está dentro do seu coração? Não é, irmãos, colocar isso aqui dentro, aqui assim, não, irmãos. É esconder, é ler, é guardar aqui dentro, aqui, irmãos. Porque a Bíblia fala assim, que se nós guardarmos a palavra do Senhor, nós somos fortes e vencemos o maligno. Irmãos, a palavra de Deus é um manual para as nossas vidas. A palavra de Deus, irmãos, é o nosso alicerce. Se queremos estar firmados em Cristo, temos que ter a palavra de Deus em nosso coração. Muitos irmãos, hoje, são firmados em profecias, muitos são firmados em movimentos, muitos são firmados em louvores, muitos são firmados em muitas outras coisas, menos na palavra de Deus. Mas para que a oração ela venha ter efeito, irmãos, porque a palavra a oração ela é seguida do quê? Da fé. Porque nós temos que primeiro crer que há um Deus no céu. E como nós sabemos que há um Deus no céu? Através da palavra. E como nós iremos crer neste Deus se nós não ouvirmos a palavra? E como nós pediremos se nós não tivermos fé? Que é um Deus que ouve. Porque a fé ela vem pelo quê? Pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então, quem diz que Deus ouve a oração de quem não o conhece,
é mentira. Porque nós temos que estar ligados com a palavra no nosso coração. Aleluias. O segundo segredo, irmãos, eu vou correr porque o tempo é manter a confiança em Deus. Mateus 21, 22. Aleluias. Manter a confiança em Deus. E diz assim, ó: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Você tem que ter confiança que a sua oração, a oração feita por você, irmão, ela alcança o ouvido do Senhor. E você tem que crer que Ele é fiel para te abençoar, que Ele é fiel para te conceder essa petição. Você tem que confiar que há um Deus no céu, que a Bíblia nos fala, irmãos, que os seus ouvidos estão atentos, não estão tampados para a nossa oração. Um Deus que ouve o clamor, que ouve a nossa oração e nos atende, irmãos. Nós temos que confiar, porque não adianta nós pedirmos, irmãos, se nós não confiarmos no Senhor, confiarmos inteiramente que Ele é fiel para nos conceder, irmãos, para nos abençoar, para entrar na nossa causa. Nós temos que crer, temos que ter confiança neste Deus maravilhoso, pois, irmãos, a Bíblia fala que foi dado a Ele todo o poder nos céus e na terra, irmãos. Esse Deus, Ele tem poder, irmãos, para fazer o impossível acontecer nas nossas vidas. Irmãos, eu falo, irmãos, porque eu achei que poderia ser impossível num culto de oração almas se render aos pés do Senhor. Eu escrevi uma mensagem no Facebook, falei: Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Nós não surpreendemos a Deus, mas Deus nos surpreende, irmãos, num culto de oração, irmãos. Almas se rendendo aos pés de Jesus, irmãos. Olha, irmãos, eu saí daqui maravilhado. Eu saí daqui maravilhado, como Deus tem trabalhado, como Deus tem trazido almas, como Deus tem abençoado esta igreja, em tudo, irmãos, em tudo, como Deus tem sido fiel a esta igreja, irmãos. Nós, muitas vezes, não somos fiéis a Ele, mas olha a fidelidade de Deus para com as nossas vidas. Nós temos que confiar nesse Deus maravilhoso, entregar o nosso caminho a Ele, confia nele. E o quê? É eu que farei? Não, é o Senhor, mas tem que ter confiança. O terceiro ponto, terceiro segredo: submeter-se humildemente à vontade de Deus. 1 João, capítulo de número 5, verso de número 14. Primeira João, capítulo 5, verso 14, diz assim, ó: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirdes alguma coisa, segundo Ele nos ouve. Submeter-nos humildemente à vontade de Deus. Nem toda oração que nós fazemos, Deus concede.
Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Eu vi uma ilustração esses dias, irmão, e achei muito interessante. Quem gosta de futebol aqui? Um é corintiano, o outro é palmeirense, o outro é São Paulino, não é? Imagina você, irmão, crente. Um é palmeirense e o outro é corintiano. Mas é dois crentes, irmãos. E vai no estádio de futebol. E eles estão orando, olha, que o Palmeiras ganhe. E o outro está orando que o Corinthians ganhe. Imagina se Deus tivesse que responder essas duas orações aí. Quem ia ganhar? O empate não ia ser. O empate não ia ser o pedido dos irmãos, não é? Ou se não, uma irmãzinha vê lá um jovem bonito, né? Solteiro. Aí uma fala assim, olha, eu quero casar com Deus, eu quero casar com ele. A outra fala, não, mas eu quero. Deus vai conceder o quê? Para quem? Para nenhuma das duas. Porque Deus não vai aceitar a poligamia, primeiro. Irmãos, nem todo pedido, irmãos, Deus vai conceder. Ele vai conceder segundo a sua vontade. Então, irmãos, não se decepcione se um dia você pediu algo e não recebeu. Eu faço a minha oração e eu sempre ensino isso. Quando eu faço a minha oração, eu falo, olha Deus, eu preciso disso, eu quero isso, eu preciso daquilo, eu quero aquilo, mas olha, Senhor, faz segundo a tua vontade. O que for me tirar da tua presença, o que for me atrapalhar, afasta de mim. Mas o que parecer bem aos teus olhos, isso o Senhor me conceda. Muitos pedidos até hoje eu não recebi, irmãos. Eu não sei se eu vou ficar 38 anos esperando, né? Como aquele... Não sei, irmãos. Mas nem todo Deus vai conceder, irmãos. Deus vai conceder aquilo que vai glorificar o nome dEle. E que vai te mostrar o amor que Ele tem pela sua vida. O que for te tirar do caminho do Senhor, Ele não vai conceder. Aleluias. Então temos que ser humildes à vontade de Deus. Aleluias. O quarto segredo, irmãos, e esse é o melhor. Esse é o melhor para os crentes. Salmo de número 40, verso de número 1. Esse é o melhor, irmãos. Eu falo que há um ditado no mundo que fala assim que quem tem pressa come cru, né? Salmo de número 40, verso de número 1 fala assim, o quê? Você esperou com o quê? Meu Deus. Irmãos, crente impaciente, irmãos. Crente não começa nem a primeira luta, irmãos. Nem começou a luta. Já está ali chorando e até murmurando contra o Senhor. Meu Deus, o Senhor não vai me ajudar. Passou-se 1 minuto que você entrou numa luta, ou você pisou o pé no deserto. Deus, Senhor, meu auxílio, vem o meu socorro. Irmãos, espera com paciência. Ou se não, irmãos, vai pedir alguma coisa. Chega ali e vai pedir algo para Deus. Deus, eu preciso disso. Deus sabe o que você precisa. Você falou para ele, agora espera. Agora espera. As pessoas querem dar tempo para Deus. As pessoas querem dar tempo para Deus. Olha, Deus, tem que ser nesse dia, nessa hora, nesse momento, Deus. Porque se passar 1 minuto, Deus, eu vou perecer. Se não for daqui 1 minuto, Deus, como vai ser da minha vida? Não, crente também pode aumentar as coisas, né? O que vai ser da minha vida? Senhor,
Irmão, como eu disse aqui, 38 anos, um homem esperou na frente de um tanque para ser curado. 38 anos, irmão, ele esperou com muita paciência. Tem gente que vai esperar um ano, um mês, ou mais. Mas tem que esperar. Tem que esperar no tempo de Deus. Eclesiastes fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Irmãos, tem ditado que fala assim, que Deus tarda, mas não falha, né? Não. As coisas de Deus é no tempo dele, na hora dele. Não é no meu e não é no seu. Deus nunca vai tardar. Ele sabe a hora certa de te abençoar. Ele sabe o momento certo de te abençoar. Então espera com paciência nele. Espera com paciência. O quinto segredo, irmãos. Abram vossas Bíblias no Salmo de número 66. Aleluia. No verso de número 18 diz assim, ó: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. E o que é iniquidade? Pecado consciente. Enquanto nós estamos no pecado, irmão, Deus não atende a nossa oração. Aí você pode falar para mim, mas pastor, todos somos pecadores, falhos. Mas a diferença de um pecador e de um cristão é que o cristão, irmãos, ele peca. Ele peca. Todos somos sujeitos a pecado. Eu aprendi uma coisa com o pastor Osés. Ele veio aqui à noite, um dia, buscar uma mala aqui, que ele pediu para me comprar. Ele falou assim, olha, ele me ensinou algo que aquilo lá ficou no meu coração. Ele falou assim, muitas pessoas olham para nós como homens de Deus. E glória a Deus, né? Homens de Deus. E realmente, somos homens de Deus. Então as pessoas acham que nós não pecamos, ou não podemos pecar. Mentira. Porque antes de ter a característica de Deus, nós temos a característica do quê? Do homem. Homem de Deus. Pedro, primeiro ele fala assim, ó, eu apóstolo, né? Pedro, apóstolo, na primeira carta. Mas na segunda carta ele reconhece, servo. Simão Pedro, servo e apóstolo do Senhor. Primeiro ele é servo. É a mesma coisa. Primeiro somos homens, mas de Deus agora. E estamos sujeitos a falharmos. Só que a diferença, irmãos, está ali. Vamos no livro de João, 1 João. Eu falei que os irmãos iam abrir a Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Você vai ter que folhear muito. Mas os irmãos já estão acostumados. Eu glorifico a Deus por isso. 1 João, capítulo 1, verso de número 7, diz assim, ó: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, teremos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. E se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, a diferença é essa. É que nós reconhecemos que somos pecadores, colocamos diante do Senhor e pedimos, Senhor, perdoa-nos. Porque somos falhos e precisamos a cada dia do perdão do Senhor. Mas muitos irmãos estão fazendo como neste verso de número 10.
Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Tem muitas pessoas que se acham perfeitas, que não pecam. Mas se nós falarmos que nós não temos pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso. Então, irmãos, nós temos que ter uma coisa, que nós não podemos viver no pecado. Deus ouve a nossa oração, sabe por quê? Porque nós reconhecemos, quando nós ajoelhamos, eu creio que todos aprenderam assim, que primeiro, irmãos, antes de pedir, Deus abençoa aqui, abençoa ali, ajoelha e fala: Senhor, tende misericórdia de mim, pois eu pequei contra Ti, eu fiz coisas que foram mal aos Teus olhos, mas que o Senhor tenha misericórdia. Se porventura pequei por palavra, por atitudes, por pensamentos, por olhar, pelo falar, pelo agir, eu não sei, Senhor, o que eu fiz que possa ter Te desagradado,